Olá, estamos aqui para um novo episódio da Minha Lajeada. Esse podcast que hoje eu recebo aqui com o maior prazer meus colegas de trabalho. A Juliana Blatt, que é corretora, o Cleimar Denis, que é corretor, e a nossa colega coordenadora de locação, Vanessa Machado. Nada melhor do que esses colegas para falarem de um cenário que hoje é uma necessidade básica nessa situação que nós estamos vivendo. Vamos começar conversando agora com os nossos dois corretores para saber como fica o cenário de compra e venda dos imóveis em Lajeado. Eu vou pedir que comece o Cleimar falando um pouquinho, principalmente porque nesse momento, né, Cleimar, a gente tem bastante procura por imóveis para serem financiados, né? Me conta um pouquinho aí como está sendo essa procura, quais são as dúvidas das pessoas, que tipo de cliente tem vindo para ti nesse sentido? Exatamente. Nesse momento a gente está tendo uma busca muito intensa por financiamento habitacional e a gente nota assim, principalmente a falta de orientação. A gente entende que as pessoas realmente estão no momento crítico, precisando resolver uma situação, né? E o que mais agrava é a falta de orientação de como proceder nesse momento em relação aos financiamentos. Os financiamentos eles têm diversas regras, né? São muitas nomenclaturas que muitas vezes a gente acaba até mesmo se atrapalhando. Então, para nós corretores é bem difícil, muitas vezes está 100% atualizado, então imagina uma pessoa, né, um consumidor final. E quais são assim as maiores dúvidas que as pessoas veem, né? Porque muitas dessas pessoas moravam de aluguel, às vezes estavam guardando um certo dinheirinho para comprar e aí forçadamente tiveram que ir para essa opção. Quais são as maiores dúvidas assim que vocês recebem, Cleimar, e Juliano também pode dar a tua opinião a respeito? Eu vejo que a grande maioria das pessoas que vão nesse momento, né, em busca de um financiamento, elas têm a impressão de que o imóvel ele é 100% financiado. Porém, um imóvel ele nunca vai ser 100% financiado. Vai depender muito da instituição financeira, vai depender da linha de crédito que você vai estar captando. Então, a gente nota muitas pessoas vindo atrás de financiamento habitacional achando que vão simplesmente encaminhar uma documentação, assinar um contrato e não vão ter que desembolsar nenhum valor. E também o que eu percebo muito é que as pessoas elas interpretam que o valor da documentação é considerado como entrada também. Então a gente vê pessoas realmente com um valor bem assim, mínimo de recurso. Restrito, né? A pessoa que já está mais organizada, né, com valor para entrada, né? Pode até não ter o valor mínimo necessário para a gente, que o banco pede, mas a gente consegue muitas vezes contornar isso, mas as pessoas que realmente não têm o recurso mínimo e muito menos para documentação, se torna quase que inviável uma negociação hoje. Então, Cleimar, assim, seguindo na tua linha de raciocínio, né, eu acho que é importante a gente comentar o que é a documentação. Exatamente. A documentação, nós falamos muito em escritura, as pessoas conhecem como escritura, mas nem todo contrato, nem toda compra tem uma escritura, ela tem um contrato do banco que vai servir como, né? E este valor, ele é um valor bem considerável, bem expressivo. Então, assim, além da entrada, a pessoa tem que ter essa reserva. E acontece muito assim, eu tenho X de entrada. E se o corretor não trabalhar muito bem esse cliente, às vezes na correria e tal, ele dá o X que ele tem de entrada e a gente fica sem essa reserva, digamos assim. Então, se tu quiser explicar um pouquinho como funciona. Na verdade, assim, isso independe do patamar de imóvel. A grande maioria das pessoas não tem a noção de que elas têm que reservar um valor para essa documentação inicial, né? Exatamente. E é tão considerável que, assim, calculando por cima, podemos falar 4% do valor do imóvel. É um valor bem expressivo. Então, é um valor que precisa ser organizado para não chegar lá na hora de agora tem mais isso de taxa, tem mais aquela taxa, né? Então, assim, a gente gosta de pegar o cliente, explicar tudo direitinho, colocar no papel, muitas vezes, o que vai ser pago, para que, quando precisar
pagar essas taxas tanto na prefeitura quanto no registro de imóveis, o cliente já esteja preparado com isso, né? E a grande maioria não sabe, só que em alguns casos, alguns imóveis podem não ser a primeira compra e a pessoa já ter passado por isso. O Cleimar tem um nicho, e nós podemos falar um pouquinho disso daqui a pouco, de uma grande maioria do seu primeiro imóvel, né, Cleimar? Bastante. Então, essas pessoas, elas realmente, na sua maioria, não sabem que precisam ter isso, né? De que forma tu instrui, depois a Júlia também pode falar um pouquinho, no começo de uma conversa, eu sei que nesse momento, quando as pessoas estão nos procurando, elas estão no calor do momento, né? Elas precisam muito comprar agora, elas estão acomodadas na casa dos seus parentes e ninguém quer ficar atrapalhando os outros, né? Como é isso quando elas chegam? Bom, o ideal, na minha visão, é a gente tentar direcionar para um atendimento presencial. Porque somente nesse atendimento presencial que a gente vai conseguir entender realmente quais são as dores, né? Então, esse seria o princípio, né? O início da estratégia de um atendimento. E aí, para no decorrer desse atendimento, eu aplicar o restante da estratégia, que seria orientação. E essa orientação, ela vem muito direcionando para o comprador quem é em cada momento importante, né? Momento onde o comprador sobressai, momento onde o vendedor sobressai, momento onde o imóvel sobressai. E aí também, falando, né, das taxas, né, falando então da documentação, né, também a gente entra nessa linha de apresentar as despesas, né, que tu vai ter numa assinatura de contrato no banco, porque, como a Juliana mesmo falou, né, o contrato do banco ele tem poder de escritura pública. Então, a gente não vai estar passando no tabelionato, mas a gente vai ter uma despesa bem expressiva nesse momento. Depois, ITBI na prefeitura e registro de imóveis. Muitas vezes as pessoas vêm com a ideia que é somente paguei um valor e está tudo ok. Mas são 3 etapas ali, então esse momento eu utilizo bastante para estar orientando quanto a isso. E também, propriamente, sobre as tipologias de financiamento. Porque a gente vê hoje nomenclatura de tudo que é tipo. Minha Casa Minha Vida, faixa 1, 2, 3, SBPE, Procotista e assim por diante, né? Esses eu estou falando mais propriamente da Caixa, né? Sim. Porém, como tem muita variedade, né? Cada tipo de financiamento também tem pré-requisitos, né? Exato. E aí, então, a gente procura direcionar cada cliente através da orientação para aquele que se enquadra melhor para ele. Porque não é simplesmente a gente pegar e rodar um crédito e tá tudo certo. A gente tem que buscar, né, pelo melhor para o cliente, no sentido de que ele vai contrair o menor prazo de financiamento, o menor valor de parcela, a menor taxa, né, o maior valor financiado, o maior benefício possível, caso seja Minha Casa Minha Vida, se falando então do primeiro imóvel. Então, é orientação, tá? Mas tudo parte do princípio da gente iniciar numa conversa presencial, porque eu preciso de pelo menos 1 hora, 2 horas para exemplificar isso, botar no papel, né? É bem comum os meus clientes levarem o papel do corretor é uma consultoria, né? Exatamente, Lu. Então, assim, ó, o que acontece? Daí vem de encontro com o que eu anotei enquanto tu falava, para não te interromper. Aqui a gente está falando de financiamento. Mas não é, hoje a gente está tendo muita compra à vista, né? Porque as pessoas tinham suas economias e tal, e parece que tá todo mundo assim, vamos, logo, quero. Mas a gente tem aquela coisa assim, vamos sentar, vamos conversar e vamos entender o que você precisa. Nem sempre o que eu quero é o que eu preciso, né? Ou o que eu posso, exato, né? Então, assim, o nosso papel, nesse momento, ele é muito delicado, porque eu sempre digo, até vou usar um exemplo, eu uso sempre o exemplo da calça jeans com os meus clientes, né? E quem conhece sabe, eu sempre digo, não é uma calça jeans que tu compra e fica no armário. Nós vamos um pouquinho além, não é nenhum carro que tu vai poder trocar no ano que vem. É uma casa, é onde tu vai reconstruir a tua história, para alguns casos, e outros não, outros estão... O negócio continua acontecendo. Isso aí. Assim, isso é o mais importante, eu acho, hoje, né? Quem está olhando o nosso cenário de lajeado de fora e investidores e tal, pensam, nossa, o que está acontecendo em lajeado? Lajeado não parou.
Nós continuamos vendendo, nós continuamos negociando para clientes que estavam comprando antes de tudo isso que aconteceu. Nós continuamos, sim, negociando com investidores de fora que estão olhando para o Vale com um olhar diferente, e Lajeado tem muito potencial. E aí vem a questão da verticalização, né? Que a gente está vendo muito isso, assim, imóveis, empreendimentos que estão sendo edificados no Florestal, no Americano, né? Creio que a gente vai tocar depois nesse assunto também, de quais os bairros, mas assim, Lajeado tem muito potencial, o mercado não parou. Só que nós, como corretores, a gente está tomando até uns remedinhos, né? Fala sério. É verdade. Porque a gente está precisando, a gente precisa dar atenção para as pessoas. E é muita demanda e, assim, a gente não vai deixar de fazer o nosso papel bem feito, né? E aí, também lembrando da documentação, né? Não é só a documentação do banco. Quando vai para o financiamento, a gente tem a certeza de que o banco vai fazer muito do nosso papel, mas e quando é uma negociação à vista? Nós temos um jurídico bem estruturado, né? Nós precisamos fazer todas as etapas. Não é porque a pessoa está precisando sair da casa do parente, digamos assim, para ir para sua própria casa que a gente vai atropelar as coisas, não. Então agora vem o momento de nós, de forma nenhuma, pisarmos no freio, mas é só diminuir um pouquinho a velocidade do que está acontecendo para conseguirmos fazer tudo com segurança. Na verdade, a gente tem muita procura e as pessoas de fora dizem, o ramo imobiliário está aquecido. Sim, está aquecido. E como tu bem disse agora, continua aquecido com os negócios que já vinham acontecendo e vieram mais esses. Só que a gente entende que nós temos que ter os pés no chão e nós temos que fazer esse papel consultivo com as pessoas, porque elas é que estão com as emoções afloradas. Elas é que estão sem rumo, né? Então, o nosso papel é dar essa consultoria, é auxiliar essas pessoas da melhor forma possível. E sim, não é um bem, não é uma calça jeans que tu troca, não é uma coisa de curto prazo, né? E às vezes é o dinheiro de uma economia, de uma vida inteira que vai ser investido num imóvel importantíssimo daquela família que vai reconstruir suas recordações emocionais, né? Então é muito importante. E aí eu queria tocar num assunto aqui que não estava nem programado, pegando o gancho do que vocês falaram aí. Quando a gente fala do ramo da corretagem, a gente fala de regras, a gente fala de cresci, né? Sim. E quando uma pessoa está desesperada querendo um imóvel, ela procura a Juliana, ela procura o Cleimar, ela procura outra imobiliária tal, com corretor tal, e existe uma regrinha para a gente seguir para isso, né? E às vezes as pessoas atropelam. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? O que é essa regra, como funciona, até para quem está nos ouvindo e nos assistindo, para entender que a gente se respeita nesse ramo, né? E que pelo menos deveria todo mundo se respeitar, né? Eu vejo que essa regra se chama ética profissional. Assim como a gente aplica aqui na nossa imobiliária, a gente espera que outras imobiliárias também apliquem, né? Porque a gente sabe que não é porque o momento está propício para a gente fazer maior volume de negócios que a gente vai se aproveitar da situação, né? E se aproveitar de um trabalho de um colega, né? A gente chama de colega, um profissional que está em outra empresa também. Então a gente se aproveitar do trabalho que ele fez, dele ter mostrado um imóvel, de ter apresentado, de ter orientado, né, um cliente, e a gente simplesmente, por ele não ter tido condição, alguma coisa que aconteceu durante o percurso, a gente vai lá e se aproveita e toma aquela negociação dele. Então a gente procura fazer isso, né, de uma forma muito transparente, inclusive para o cliente, orientando o cliente que, se ele já fez uma visita em algum imóvel específico com outro corretor, então que ele siga com esse outro corretor e que ele nos fale para a gente não tirar nem o tempo dele e nem o nosso tempo mostrando um imóvel qual ele já viu. Né? Então, o imóvel que ele já viu com outra pessoa já está, teoricamente, linkado e amarrado a ele com outro corretor. Eu acho que ele abre brecha para a gente falar da negociação direta muitas vezes. Também. Né? É um risco muito grande para ambas as partes. Nosso papel é intermediar e dar segurança na negociação. E o fato de, agora eu já visitei, tá tudo certo, eu vou negociar direto. Gente, a gente tem um órgão que nos dá suporte em relação a isso. Então, assim,
Se nós não fizermos o nosso papel, tá tudo certo. Uma outra pessoa vai vender ou um outro corretor. Eu sempre digo, e de novo eu vou reforçar, e eu sei que tu trabalha assim também, Cleio, porque na PDO nós trabalhamos assim. Eu não me importo se um cliente não vá negociar comigo, mas é muito importante que ele não esteja negociando com 10 corretores ao mesmo tempo, porque é um desgaste emocional muito grande e ele não vai ter atenção de nenhum dos corretores. Exatamente. Né? Atenção porque o tempo que nós dedicamos a uma negociação, ele é um tempo significativo. Então, entender... A gente tem que se envolver, né, com a necessidade da pessoa, da família. A gente conhece a casa do cliente, conhece o gato, o cachorro, o papagaio, levando para o lado, né? Tu se envolve mas a gente profundamente. Se envolve a fundo para entender qual é a necessidade, para entender qual é a capacidade de compra, para oferecer o imóvel correto. E se ele estiver fazendo isso com 10 corretores ao mesmo tempo, as informações elas não vão ser passadas tão... Porque ele não vai no segundo ou terceiro corretor, para passar... Não expõe Exato. tudo. Não expõe isso tudo. aí. Boa. Muito obrigada por complementar. E complementando também o fato de que as pessoas não entendem que um comissionamento, quando se fala de um comissionamento para uma imobiliária, para um negócio, nós não estamos falando de pagar simplesmente um valor para a imobiliária, nós estamos falando em pagar a prestação do serviço de um corretor que é autônomo, que hoje é nosso parceiro aqui dentro, né? Mas que é alguém que usou, melhor dizendo, não é usufruiu, usou do seu combustível, do seu tempo, do seu final de semana, que abriu mão de ficar com a sua família, porque normalmente o corretor leva as suas famílias, não tem hora, mas leva as suas famílias, na sua grande maioria, no final de semana, que é o momento que as famílias têm tempo de olhar disponibilidade de olhar os imóveis, né? Então, reconhecer que a comissão não é simplesmente um dinheirinho pago para a imobiliária, né? Lu, só abrindo um parênteses, não é nem isso. E todo o marketing, toda a estrutura que nós colocamos à disposição para que esse imóvel chegasse no cliente final. E que nós somos intermediários. Nós colocamos, né? Nós fizemos dar o match aí através dos nossos canais e que são investidos para isso. Eu acho, alguém usou esse exemplo um dia, eu confesso que eu nunca usei, mas eu ouvi e eu achei interessante, assim, a questão da comissão, ela é como se eu chegasse numa pessoa e dissesse assim, tu me dá um pouquinho do teu salário, porque, querendo ou não, ela está determinada antes. Quem colocou o imóvel à venda sabe qual é o percentual que é destinado para as imobiliárias. Então, não é nada que não tenha sido combinado antes, né? E é tudo regulamentado, né? Exato. É tudo regulamentado, tanto é que tu, a IPDO, né? Todas as empresas, elas emitem nota sobre o valor, né, que a gente... recebe, né? Então, exatamente. Todos nós temos empresas. Nós temos empresas. Somos empresas, somos CNPJs, né? Isso mesmo. Então, eu vou dar uma folga para vocês falarem de imóveis de venda e vou tocar um pouquinho no assunto de imóveis de locação aqui com a minha colega Vanessa. Sim. Né? Vanessa, eu poderia dizer aqui que nos últimos dias, ou nesse último quase 30 dias... O mês todo. A gente teve uma forte demanda, não é uma forte demanda por imóveis de locação, né? Porque é de imediato a procura da pessoa ao perder o seu imóvel, ser atingido, né? Às vezes não foi perder, a gente teve aqui conversa recentemente do quanto o nosso vale foi afetado por destruição de imóveis mesmo. Mas a primeira atitude das pessoas é, por enquanto, vou alugar. Para depois eu vou pensar se eu vou comprar ou se de fato eu vou morar mesmo de aluguel. Porque às vezes a pessoa perdeu toda a condição financeira disso, né? E muitas pessoas, Vanessa, elas não tinham ideia de como funciona um processo de aluguel, né? Ou eu até tive um exemplo de uma pessoa conhecida minha que morou a vida inteira na sua casa própria e que foi morar numa casa de aluguel que ela achava que podia modificar as coisas da casa, comprar coisas novas para casa, trocar coisas da casa. Um imóvel de aluguel é um imóvel que a gente empresta, né? Que a pessoa paga, mas a gente empresta, não é dela. Né? Exatamente. Então eu queria que tu falasse um pouquinho, Vanessa, aí de como foi esse processo aí ao longo desses últimos dias,
esse período anterior. E quais eram assim as maiores dúvidas das pessoas, os maiores questionamentos, as maiores dificuldades, né, na hora de encontrar, né, os imóveis? Sim. Então, que nem tu comentou ali, Lu, a gente teve muita demanda desde que iniciou, né, a enchente. A maior dificuldade assim que as pessoas têm encontrado é questão de documentação, que a maioria também, assim como não sabe na venda como é que funciona o processo, na locação também não é diferente. Eles acham ali às vezes que tá tendo ali o aluguel social agora, né? Então, só fazendo o contrato lá com eles já seria possível, né? Tá realizando a locação. Muitos acham que dando também ali 3 vezes o valor do aluguel também já consegue, mas não. Tem toda uma análise de seguradora que a gente faz ou de fiadores. Muitas pessoas agora também nessa, né, na ocasião que tá, também não querem ser fiadores das pessoas. Então, eles têm tido dificuldade nessa parte assim. Eu Então, posso complementar, até te ajudando aí um pouquinho a falar sobre essa questão de fiadores, seguro-fiança, pelo fato de que como nós como imobiliária somos intermediadores, da mesma forma que nós fizemos entre um vendedor e um comprador, nós fizemos entre um locador e um locatário. E aqui nós estamos para atender bem o locador e o locatário. Se nós alugarmos sem garantia para o locador, nós também não estamos fazendo o nosso trabalho da melhor forma possível, né? Então, mesmo que com uma certa agilidade, um pouco maior do que na venda, na locação, a gente também tem que ter esse cuidado e essa consultoria no sentido das pessoas entenderem a necessidade dessa burocracia, né, mesmo que mais curta, mas necessária para a segurança de ambos os lados. Tem que ser, né, seguro segura para todas as partes, né? Tanto para o inquilino que está ali desabrigado, precisando de um imóvel com urgência, né? Tanto para o proprietário quanto para a imobiliária também que está fazendo a intermediação disso. Então a gente se assegura ali realmente que a documentação esteja tudo em dia. Muitos vêm também, que nem vocês comentaram ali, com na flor da pele ali a emoção, desesperados, que precisam logo de algo, e às vezes tu chega ali com a intenção de alugar algo em torno de R$700, tu não encontra e acaba se deparando de ter que pagar um aluguel de R$1.500. Então a gente também, como imobiliária, precisa cuidar, né? Se realmente a pessoa tem condições de arcar com aquilo ali. Porque a gente sabe, a prefeitura vai ajudar ali 6 meses, talvez 1 ano, mas o contrato ele é 30 meses, né? Então a gente precisa ter todo o cuidado ali durante todo o processo de locação. Esse período todo tem que estar bem. Tem também muitos casos de a pessoa entender que vai ter aquele aluguel e algumas pessoas leigas de não entenderem que tem um condomínio para pagar, que tem um IPTU para pagar, né, Vanessa? Tem casos assim também, né? Tem muitos ainda também que não conhecem, né, as maiores despesas que tem ali. Além do aluguel, tu vai ter IPTU, tu vai ter seguro-incêndio também, que muitos ainda se perguntam, né, para que o seguro-incêndio? O seguro-incêndio ali é a prevenção contra incêndio, né, do imóvel de uma terceira pessoa. Então, vem acontecer algum acidente ali no imóvel, precisa ter realmente esse seguro ali contratado para que, se tiver algum sinistro ali, o proprietário esteja seguro da propriedade dele, né? E durante esse período, a gente acompanhou muitas vezes a pessoa que realmente não tem mais a sua casa, está lá com a sua malinha, poucas coisas na casa de familiares, que a pessoa, a família chegou aqui, olhou o imóvel, eu quero me mudar agora, né? Verdade. Eu quero pegar essa chave e quero ir agora. A gente Sim. chegou a fazer isso num domingo, né, Vanessa? A gente chegou a mostrar o imóvel, fazer a vistoria e entregar, fazer o contrato e assinar e a pessoa sair com a chave no próprio dia, Inclusive, né? meu cliente ficou muito grato. Mas, Que bom, a gente fez muito isso. Vocês foram... mas a gente não consegue, mesmo que a gente tenha como uma política aqui ser a imobiliária ágil, que já tivemos campanha, inclusive, aqui de aluguel em 24 horas, né? Mas com o volume, a demanda que a gente tem e dependendo da situação, a gente tem algumas coisas para fazer antes de entregar, né? Sim. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho desse processo, de quando a pessoa procura, o que é o processo da locação, né? Quais são os passos da locação até que, de fato, a pessoa pegue a chave. O primeiro passo ali, então, em tudo é a gente arrecadar toda a documentação, ali um comprovante de renda, de residência, os dados também cadastrais da pessoa, a gente caminha para a seguradora ou se não para o nosso jurídico aqui da PEDO, para verificar ali se está tudo certinho, a gente faz a emissão do contrato. Com o contrato assinado, a gente agenda a vistoria do imóvel, as historiadoras vão lá, verificam se tem alguma coisa, se tem alguma manutenção que precisa, né, digamos, tem uma infiltração, alguma coisa no apartamento, isso acaba atrasando um pouco mais a entrega. Isso a gente teve, né, problemas assim,
alguns para entregar rápido mediante por causa disso. Então, alguns casos de urgência acabou pegando com infiltração, com pintura por fazer. E a gente... E é só depois do contrato assinado, a pessoa consegue ligar a luz. Daí até mandar um prestador, sim. Tá, mas então só te interrompendo de novo. Deve. Assim, ó, eu tinha anotado uma questão para te perguntar, mas agora veio uma outra antes. Então, assim, seria legal se os proprietários mantivessem os imóveis. E é o nosso caso na venda também. Né? Tu abriu agora uma questão e é bom para todo mundo. Quanto antes a pessoa entrar, antes o proprietário vai receber. Então, assim, manter o imóvel bonito, além disso, limpo, bem conservado, com tudo em dia, vai facilitar muito a vida de todo mundo nesse momento. Então, não é só papel da imobiliária, né? É papel também de quem está vendendo ou de quem está alugando, do proprietário, né? E isso vale tanto na entrada quanto na saída, sabe, Júlia? Porque na entrada pode atrapalhar para a pessoa entrar se o locador ou se o proprietário, né, o vendedor não deixar o imóvel adequado. Na saída gera um custo para o locatário. Porque se ele tiver que ainda demorar, porque a gente faz a vistoria, enquanto o imóvel não está adequado para entregar nas condições que foram recebidas, o aluguel está correndo também. Exatamente. E impede de que a gente dê um segmento, seja para venda quanto para enquanto estiver sendo feita a vistoria. Eu não entendo de locação, tá? Então, enquanto estiver sendo feita a vistoria e tudo mais, a imobiliária não recebe a chave e isso fica por conta do locatário. Não é feita a finalização da locação, porque é preciso ser feita a finalização da locação. Corre o aluguel até que o imóvel seja entregue ele 100% pronto para uma nova locação, né? O que acontece, assim, às vezes de muitas imobiliárias, quando termina uma locação, às vezes fica alguma coisa assim pendente e o proprietário, como reside longe, acaba não conferindo o imóvel. Então, por isso, às vezes, o imóvel está algum tempo fechado, alguma coisa assim, acaba gerando, né, algum desgaste no imóvel e por isso, então, às vezes, eles não estão 100% né, cientes de como é que está o estado realmente do imóvel deles. Mas aí, agora, na hora da visita, a gente tem a obrigação também de comentar isso com o proprietário. A gente faz muito isso, né? Vamos providenciar uma limpeza, vamos providenciar tal coisa, tem uma infiltração lá, não sei. Eu, pelo menos, faço e eu sei que os colegas todos... Eu procuro fazer hoje também. nós somos em 9 corretores, né? Então, são 9 cabeças diferentes pensando. 9 corretores de venda, 5 pessoas no atendimento, 4 atendentes e mais a Vanessa, contribuindo na parte do atendimento de locação. E quando a gente fala para os proprietários, né, dos imóveis, para manter os imóveis, para a gente poder fazer foto, vídeo e que ele se torne vendável, seja para venda ou para né, um imóvel comercial, não é chatice da nossa parte. Muito pelo contrário, é para que de fato esse negócio ocorra, né, o mais rápido possível, que seja bom para todas as partes. Nós, corretores, andamos com vassoura no porta-malas. Vassoura, a gente melhor, tem um aromazinho ali também para quando vai fazer a visita. Nem todas a gente consegue chegar antes e abrir o imóvel e tal, mas então assim, manter pelo menos ele limpo e a questão de pátio também e tudo, para nós é fundamental na hora da venda, né? Falando também ainda de financiamento e linkado à vistoria, né, nós falando, né, de imóveis financiados, vai ter uma etapa que se chama vistoria. O banco, ele quer financiar, ele quer emprestar o dinheiro para a pessoa adquirir o imóvel. Porém, ele também não quer emprestar um dinheiro e ficar com algo como garantia que não vale. E aí, então, o proprietário, o vendedor, se ele deixa o imóvel com uma característica de abandonado, de estragado, faltando pintura, todas essas questões, o engenheiro vistoriador ele também vai apontar e vai fazer com que o laudo fique com um valor menor. Isso muitas vezes vai inviabilizar um negócio, né? Vai inviabilizar um negócio, ou muitas vezes vai fazer com que fazer que um imóvel que valesse mais valha menos, né? Não deu o devido valor ao imóvel. Exatamente. Me corrija se eu estiver errada, Cleimar, mas eles seguem uma norma, um padrão, né, para fazer essa vistoria. Então, assim, o vistoriador, alguns são de Lajeado. Vamos pegar a Caixa também e mesmo outros agentes, né? Enfim, o vistoriador às vezes é de outra cidade, muitas vezes, quase todas, né? E ele vê o mercado como um todo e ele segue a regra, né? Ele segue, ele vai, tem que ser imparcial, tem infiltração, tem
Então, assim, ó, muitas vezes aconteceu já da gente não poder formalizar a negociação e deixar esse tempo todo, né, correndo, enfim, a pessoa já poderia estar com o dinheiro ali, mas não, tem que primeiro regularizar o imóvel para depois fazer uma nova vistoria, que às vezes gera até custo, dependendo do prazo. Dependendo do prazo, sim. Né? Então, assim, é um problema e é recorrente isso. Então, a gente olhar para isso e o comprador, o vendedor se preocupar tanto quanto nós com o imóvel. Um ponto muito importante de apontar, falando de vistoria, é o prazo de validade de uma vistoria. O vendedor, se ele não se atentar a deixar o imóvel ok, perfeito para uma negociação, caso aquela negociação não aconteça, aquela vistoria, aquele laudo que foi feito, ele vai ter uma validade de 6 meses. Então, durante 6 meses, não adianta ele querer negociar com outra pessoa e tentar negociar um valor diferente, porque não vai adiantar. Exato. Ele fica vinculado por 6 meses ao imóvel. Não tem como cancelar uma vistoria. Não tem como cancelar. E então, se o vendedor, né, não dá essa atenção, ele vai ter um problemão. Imagina o que é ficar com o imóvel parado 6 meses. O dinheiro tem o seu valor no tempo. Exato. Então, ele vai ter essa despesa dobrada, né? Se ele se preocupasse antes em deixar o imóvel em condições, com certeza ganharia-se mais na hora da avaliação e não perderia-se esse tempo, né, de ficar com o imóvel parado, né, porque inviabilizou uma negociação, né, e depois ele não vai poder comercializar porque o valor que ele pretende não vai ser alcançado de forma alguma, né? E isso abre gancho para documentação. Exatamente. Ixi, vai porque longe. A documentação, o que acontece? Quando nós colocamos um imóvel à venda, nós solicitamos matrícula, né, para ter certeza de que o imóvel é dessa pessoa. Exato. E tal. A matrícula atualizada, ela tem um custo. Nós, como imobiliária, se nós formos solicitar e formos pagar isso, é um valor muito alto. Então, assim, ó, eu como vendedor, eu poderia me preocupar em ter uma matrícula mais atualizada. Não precisa ser do último mês, mas ter uma matrícula atualizada para mostrar para quem vai pegar o meu imóvel, ó, está realmente tudo ok. Né? Porque daí a gente vai entrar na questão da averbação. Tem muitos imóveis que não podem ser negociados, pelo menos não por financiamento, né? Exatamente. Porque não tem uma partezinha lá, uma construção pequena, mas não está averbada. E isso trava todo um processo. Exatamente. Né? Então, essa questão de averbação, fazer mais uma inserção, tá? Pode ficar bem à vontade. Vou abrir um parêntese também voltado ao financiamento, tá? Então, averbação, tá? Assim como tem a inviabilidade do imóvel em virtude de construções, tá? Que por acaso não estão averbadas e pode estragar a negociação, tem a questão do estado civil das pessoas. Não lembrei disso. O estado civil hoje é o que mais gera impugnação, assim, ó, disparado, de 90% para cima, é o que mais gera impugnação no registro de imóveis. Então, imagina nós fazer todo um trânsito, né, de um processo e chegar lá na reta final, na hora de fazer o gol, né, de finalizar, o registro dá aquela notificação de impugnação por causa do estado civil. E isso muitas vezes acontece porque as pessoas também não têm orientação de que, se eles têm um imóvel, né, e adquiriram esse imóvel quando solteiro, mas agora no futuro casaram, precisa sim ser averbada essa informação na matrícula do imóvel. Porque na hora que a gente for apresentar a documentação de vendedor e aparecer que ele está como solteiro na matrícula e aparecer que ele está casado no contrato do banco da Caixa, do contrato do financiamento da Caixa, né, ele vai impugnar. E tem casos assim com relação ao inventário também, que é... Nossa, vai longe. Falando sobre a impugnação e tal, eu tive um caso de um cliente que não sabia que ele ainda tinha uma união estável com a namorada anterior. Imagina, né? Quase que eu perdi a venda aqui. Atual. Mas a gente brinca, mas então assim, ó, manter isso totalmente ok, atualizado é fundamental. Ele descobriu no registro de imóveis, a gente já tá pensou, rindo, né? Não aconteceu nada, tá tudo bem, a casa foi vendida, mas eu acho muito importante, Julie, falar isso. Quando foi pro registro de imóveis, ele nem
sabia que ele tinha essa união estável. E é Então, muito importante vocês tocarem nesses assuntos, porque as pessoas têm uma visão de que quem vende imóvel só vai lá e pega o imóvel e vende imóvel. Não tem ideia de todo o trajeto que tem que ser feito no meio desse caminho. São né? muitas noites sem dormir. Mas eu vou tocar aqui num assunto que é para vocês discutirem. É lógico que nós estamos em 4 pessoas da área comercial, né? Então a gente fala, né? Um quer falar mais que o Um outro, quer falar mais vai que o lembrando outro e das tudo coisas. mais. Eu vou puxar um gancho aqui e gostaria que a Vanessa falasse um pouquinho. Quando a gente acolheu as pessoas no primeiro momento, né, Vanessa, assim, que no aluguel foi de imediato, a venda foi logo em seguida. Sim. Qual era a maior procura das pessoas? Em que bairros? E como é que tu vê agora essa... certos bairros foram mais procurados, nós começamos a não ter mais tantos imóveis nesse bairro. Como vai ser a partir de agora? As pessoas vão migrar para outros? Que outros tu acha? Né? Qual a tua opinião a respeito disso? E aí também gostaria, na sequência, de ouvir a procura dos imóveis para venda, em que bairros, né? Qual a tendência aí? De primeiro momento, né, já uma das primeiras perguntas que a gente faz ali para o cliente é qual a localização que ele deseja. Então, a maior resposta que a gente ouvia de 10 de cada cliente era qualquer lugar que não pegue enchente. Nossa. Então, tipo, o pessoal não estava nem escolhendo, não pegando enchente, para eles já era o suficiente. Mas agora, com as coisas acalmando, né, o pessoal, assim, a busca maior está sendo ali São Cristóvão, né, que é impossível, não digamos isso, mas, né, ali não pega enchente, então... Mas a gente teve muita procura, né, Vanessa, por Moinhos d'Água, São Bento, Conventos, Bom Pastor. Sim, né? a gente tem para essa região bastante. E é uma região que está crescendo bastante quando a gente fala de um valor mediano de aluguel, né? Sim. A gente tem imóveis, as pessoas que procuram mais sobrados, casas geminadas, os lugares que a gente mais encontra, né? Quando se refere a apartamentos, a gente pode dizer, e aí eu até brinco infelizmente com isso, assim, não é nem a palavra correta dizer isso nesse momento, mas a gente começa a olhar os imóveis do hospital para cima, né? Tanto para imóveis residenciais quanto pela procura comercial. Sim. Que a gente teve de várias situações, que na enchente de setembro estavam no lugar onde pegou enchente, nós acabamos mostrando alguns imóveis de aluguel, as pessoas falaram, não, só aconteceu isso agora, vai levar 40 anos para acontecer de novo, por enquanto vamos ficar aqui, e agora veio essa segunda, e agora veio essa leva de novo de pessoas que antes podiam subir umas 2, 3 quadras na Júlio, hoje pensam em subir toda a Júlio ou mudar de bairro. A gente teve, inclusive, clientes que se mudaram ali na primeira enchente de setembro do ano passado e que subiram um pouquinho mais, porque não pegava, nunca tinha pego, e tiveram que se mudar agora de novo, porque pegou. Eu queria ouvir também aí de vocês essa questão da procura dos imóveis nesse período de enchente. Quais são os bairros que vocês tiveram mais procura? Como foi e aí eu também gosto de falar que não foi uma enchente que pegou só pessoas com poder aquisitivo menor, né? E aí eu também queria que vocês falassem nesse aspecto, bairros que hoje a gente considera com casas de um poder um pouco mais elevado, e que as pessoas também começaram a ter outros olhares. Aí, qual é a opinião de vocês? Então, pois é, eu defino que eu acho que não tem um bairro específico, mas é aquilo que a Vanessa falou, que não pega enchente. Isso vai resumir tudo. Mas na venda a gente consegue identificar perfil, né? Perfil para primeiro imóvel, perfil para um poder aquisitivo um pouquinho melhor, perfil onde tu já pode se dar o luxo de ter conforto e proporcionar, né, um espaço melhor ainda para tua família. Então, a gente, na hora que está atendendo essas pessoas, tu tem que tentar ter a maior sensibilidade possível para identificar isso, porque daqui a pouco tu está direcionando para alguma coisa que não é a mais apropriada, né? Eu sempre comento para os meus clientes, né, que pelo menos 4 imóveis na vida todo mundo vai ter que ter, né? O primeiro imóvel que eu chamo que é uma solução de moradia, né? Então
tá um relacionamento novo, saindo da casa dos pais, né? E aí por diante, você vai fazer aquisição através de um financiamento, né? Enfim, tu vai para onde tua perna alcança, né? E pro lugar, digamos assim, que tu vai se sentir confortável. E que tu é jovem, né? Tu é jovem, tu vai se adaptando. Com o passar do tempo, a família cresce, né? Então, tu também tem uma necessidade do imóvel crescer para acomodar filhos e aí por diante, né? E com o passar, vou falar de uma forma mais resumida, assim, mais breve, né? Porque normalmente na explicação para o cliente eu dou mais detalhes, tá? Então, não pode falar, eu não conhecia tu não conhece? Tu não conhece isso? Interessante. Temos que fazer mais isso. Gostei desse argumento. Gostou? Eu já estou no Gostou? segundo, então eu preciso entender qual é os próximos, eu tô curiosa. Tá, o terceiro, então, é quando tu separa. Quando os filhos vão para a faculdade, normalmente. Que daí precisa de um imóvel menor. Precisa regredir de tamanho do imóvel, tá? E o quarto imóvel é quando a idade vai aproximando, que tu precisa de um imóvel menor ou mais seguro ou com elevador e sem escada. Então, pelo menos 4. Talvez tu pula um ou outro, talvez devido à tua condição financeira tu vai desse para aquele direto, né? Sendo realista, trocar o 1 por 2, tá tudo certo. Exatamente. Né? Também acontece. Exatamente. E é o caso das separações e a gente precisa olhar para isso, né, com certo carinho, porque é assim, né? Exatamente. Acontecem as separações, principalmente nesses moldes que a gente está vivendo hoje, que a gente está com muita coisa acontecendo e às vezes as pessoas acabam separando e tá tudo bem, porque a gente vai ter o cliente que vai estar buscando aquele imóvel em específico. Exatamente. De novo, né? O teu segundo, no caso. O teu segundo. Né? Então E aí, então, voltando à tua pergunta inicial, né, de que bairro que tem mais procura, é difícil eu dizer, porque vai depender muito do perfil de pessoa. Se é o primeiro imóvel, né, a gente já vai para um condomínio de imóvel, Minha Casa Minha Vida, a gente já vai para Geminada, a gente já vai para bairros mais periféricos, não tão próximos do centro, né? Então, agora se a gente já começa a ir para o estágio 2 ou 3, né, a gente já começa a chegar mais próximo do centro, mais próximo de escolas, né, e condomínio fechado, alguma coisa assim. Então vai depender muito do perfil, né? É um excelente gancho para o aluguel, tá vendo, Vanessa? Para nós fazer essas perguntas. Em que estágio a pessoa está? É verdade. Não, mas o Clay tá falando tudo isso e eu complementei justamente porque é o nosso dia a dia, né? O fato A outra pergunta, às vezes, quando tu tá tentando entender um pouquinho melhor o cliente, por isso que é importante a conversa presencial, Exatamente. né, Clay? Porque a gente quer, às vezes, saber aonde o filho estuda, né? Às vezes um filho estuda no universitário, o outro no centro. E como que tu vai administrar essa logística, considerando que o nosso trânsito hoje é uma realidade? Nosso trânsito ainda está se adaptando. Por melhorar. Se adaptando, exatamente isso, né? Se adaptando a tudo isso. Então, logo ali na frente, a gente vai ter tudo normalizado, só que a logística, ela tem que estar, né? Então, assim, a gente precisa muito se inteirar. E vou voltar àquela pergunta lá do início que eu queria ter te feito, porque tu falaste sobre a documentação. E as pessoas que perderam toda a documentação? Eu ia fazer a mesma pergunta. É tudo virtual? É fácil de conseguir a documentação de novo? A gente exige documentação física? Como que está sendo isso? O que acontece? Quando é com seguradoras, a gente faz a análise deles ali pela plataforma mesmo, e a gente pede que tenha pelo menos o documento de identidade. Isso a maioria já tem ali o digital, né? Então, mas agora comprovante de renda, de residência, então coisas assim mais. Já... Por isso que a gente trabalha bastante com a questão do seguro-fiança, né? Daí já não é uma documentação física e que existe o trâmite da seguradora dar a garantia para nós do aluguel. Tá. Mesmo... mas uma coisa que vocês falaram agora é importante, assim, o que aconteceu, né? Mesmo que nós somos corretores, as pessoas olham para nós e nos trouxeram muita demanda de alocação. Muita mesmo. E, assim, talvez a gente já poderia ter filtrado ou ajudado lá no início, mas são muitas regras e... Tá bom se eu já controlar só o que tem na venda para fazer, né? Isso eu deixo para vocês. Mas a questão do fiador hoje não é mais uma realidade, porque as pessoas não querem mais assinar umas pelas outras. Hoje a gente pode dizer que aqui na Pedó a gente tem 80% ou até mais, né? Até mais. De seguro-fiança. Tá, e o que é isso? Para quem é leigo. Quer explicar, Vanessa, um pouco da segurança? Digamos, é uma garantidora,
né? Tá. A gente tem ali, então, eles garantem o aluguel e demais despesas do imóvel. Então, tu iria pagar ali uma taxa mensal sobre o valor do aluguel Tá. e essa seguradora, então, iria garantir, né, as despesas para a imobiliária e para o proprietário. É como Então, um os seguro de nossos veículo. investidores- É como se tu tivesse um seguro de veículo. Tu vai pagar o seguro do teu veículo, caso aconteça alguma coisa, a seguradora vai cobrir. Isso aí. O seguro fiança funciona dessa E a forma. forma mesmo mais nesse- rápida também, Mesmo né? nesse momento, assim, de tá um tumulto e tal, falando sobre segurança para os nossos investidores, né? Os nossos investidores podem seguir tranquilos, porque o processo continua o mesmo. Sim, A gente não análise tá fazendo... criteriosa Ótimo. continua igual. A gente continua. Por isso, no início, a gente buscou pela demanda de muitos imóveis proprietários que quisessem trabalhar com locação também, porque a gente continua fazendo essa análise criteriosa, né, da documentação. Mesmo a seguradora vai analisar o histórico de quem está alugando conosco, né? Sim. A gente, por muitas vezes, foi obrigada a dizer não, né, Vanessa, para algumas, porque nós não conseguiríamos, não conseguimos de fato dar essa segurança. Porque são dois clientes, é o nosso cliente locador e o nosso cliente locatário. Sim. Nós precisamos tentar... Eu queria fazer uma isso. pergunta agora, que também é voltada à locação. Como é que está sendo agora? Nós somos das vendas, a locação, digamos, está ali no outro lado. Como é que está sendo agora com essa situação de desapropriação, digamos assim, desocupação de um imóvel que a pessoa proprietária resolveu vender? Como é que está sendo essa... Está tendo uma intensidade maior nesse momento em virtude de... Teve bastante proprietários que quiseram pedir o imóvel de novo porque algum familiar, né, acabou perdendo ali na enchente. olha só. Então, aconteceu bastante essa procura. Só que devido ali ao contrato ele ser de 30 meses, a gente não pode, né? Antigamente até tinha uma lei de que tu poderia, se é o imóvel para ti mesmo residir. Hoje não dá direito nem para ti mesmo residir. Exatamente. Tu não pode A lei pedir o mudou, imóvel. então. A lei mudou. Tá dentro do prazo de locação, não pode solicitar o imóvel de volta. E o que a gente estava fazendo para contornar isso era nós, então, atender essa pessoa e conseguir alugar um outro imóvel para elas, né? Legal. E a outra situação também é tem uma lei um parágrafo, um artigo, não lembro direito agora, mas dentro do contrato que diz em caso de força maior, o inquilino pode desocupar o imóvel imediatamente. Não é de responsabilidade do inquilino a limpeza do imóvel afetado pela enchente, né? Porque esse imóvel seria afetado de qualquer forma, com ou sem inquilino. Então, a responsabilidade é do locatário a limpeza e esse... Do locador. Do locador, desculpa. E o locatário pode imediatamente se retirar desse imóvel. Então, muitas vezes as pessoas falam para nós aqui na locação, né, Vanessa? Vocês estão locando horrores, vocês estão faturando, mas também tem que olhar esse outro lado. Tem de muita que a gente desocupação. tem desocupação, que tem muitos proprietários que isentaram o aluguel das pessoas de forma justa das pessoas que foram afetadas e que nós, como intermediadores, do que a gente vive? De taxas de intermediação, né? Seja de comissão, de taxa de intermediação, de administração. Então, tem ganhos e perdas e não é um aproveitamento do momento. Nosso papo está muito bom, mas está indo para os finalmente e eu não poderia deixar de fazer uma última pergunta. Qual a visão de vocês, até porque vocês trabalham com as construtoras também, se vocês têm algum feedback das construtoras, um posicionamento com relação às novas construções devido a enchentes? Tem alguma tendência de novos bairros para construção, construtoras que antes construíam condomínios fechados, que vão construir mais prédios? Alguma coisa que vocês já ouviram a respeito disso? Bom, eu posso falar de um exemplo que eu tô tendo agora, de uma loteadora, na verdade, né? Que ela tá migrando para um outro nicho. Então, eram sempre terrenos maiores e terrenos em loteamentos até fechados, mas que agora vai lotear uma área que tem cota alta, mas que não é o nicho deles de mercado. Porque está se abrindo essa nova necessidade. Necessidade, exatamente essa é a palavra. Né? Tem uma outra questão também de um loteamento pronto, que estavam previstos apenas casas e que está se mudando ali a questão de documentação para poder construir alguma coisa de prédio, talvez não tão alto. Então, assim, eu vejo que as construtoras estão se movimentando,
Mas também a gente tem que lembrar que tem muita coisa que já está em curso, né? E que a gente vai ter que dar conta dessas entregas num prazo. Existe um prazo legal para todos os contratos que já foram firmados. Então, existe uma preocupação com a compra de material, com a mão de obra, tem uma série de coisas, né? Então, não adianta só olhar para o que vai ser feito novo agora, e é uma demanda urgente, sim, mas nós não podemos esquecer do investidor, do cliente final que nós vendemos há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, que nós precisamos garantir essa entrega. Exato. Então, é toda uma preocupação e, assim, quem convive muito com construtora sabe, né, que a gente está tendo um momento, assim, de sentar e olhar e verificar, tá, então agora a gente vai por esse caminho, mas não vamos deixar aquilo ali para trás, né? Exatamente. A gente vê assim ó, que ninguém vai parar de fazer, ninguém vai parar de construir, porque a população, de certa forma, está sempre aumentando e os índices mostram que existe deficiência de unidades habitacionais, então agora mais do que nunca, então é muito pouco provável que vá se desacelerar. Porém, o que vai acontecer é novas cotas, né, de níveis, novas localizações, né, de construção, algumas adaptações, né, por exemplo, meu nicho não seria esse, mas eu vou ter que ir por aqui por um tempo para ajudar a cidade se reestruturar. Né? A gente vê também mobilização de empresas indo para lugares que estão mais próximos também de população. Né? Então, agora, o que me preocupa mesmo é o custo disso, né? Porque nós aqui estamos, digamos assim, de uma certa forma, meio que isolados. Né? Então, o custo para a nossa construção hoje, ela vai aumentar um pouco. Em função da logística, né? Em função da logística. Eu adoraria ficar conversando com vocês aí um tempão, né? Mas a gente precisa finalizar. E muito obrigada pela presença de vocês, meus caros colegas, né? Que brilham, que estão trabalhando incansavelmente, sábados e domingos, para atender os nossos clientes. Terminamos mais um episódio aqui do Minha Lajeado, dessa vez de certa forma um encerramento, mas fiquem ligados que tem mais novidades por aí. Até mais!